Aqui estamos com o Toque do Dia. Como de costume, nós estamos aqui com esse desejo, essa vontade de te alcançar, de deixar um recado, deixar uma mensagem, não nossa, mas de Deus, né? Deus falando, né? Deus fala, né, de muitas maneiras e Ele usa os seus servos para falar. E hoje o Toque do Dia tem esse plano, esse propósito de alcançar o teu coração e a sua mente, né? Qualquer coisa que esteja interrompendo, que o Espírito Santo pode realmente abrir um espaço, né? Essa entrada até a sua mente para você compreender a palavra com entendimento, tá bom? Hoje nós temos o privilégio de receber o pastor André Campos, ali do Monte Sião, e hoje ele foi convidado para deixar aqui registrado o que Deus tem colocado no seu coração, né? A sua ótica, a sua visão, o seu prisma, né? de tempo presente que estamos vivendo, né? Tempos difíceis, e André também tem a sua visão, e ele quer deixar registrado hoje aqui no Toque do Dia o que o Senhor tem colocado no seu coração. Por favor, André, chega até aqui. Boa noite, prazer estar aqui mais uma vez para estar compartilhando a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações para esse tempo. E eu quero iniciar fazendo uma oração, pedindo a direção de Deus e também que o Espírito Santo prepare os corações, prepare esse tempo e que nós possamos ser esses atalaias, né? Embaixadores, aqueles que detêm o ministério da reconciliação, como diz Paulo lá em 2 Coríntios. Pai, em nome de Jesus, para aquilo que é o propósito dessa noite, para aquilo que é o propósito dessa palavra, que ela possa alcançar os corações, o destino de cada vida e aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que nós possamos viver na plenitude dos sonhos e o chamado do Senhor. Pai, desperta, Deus, vocaciona os teus filhos, nos dê ouvidos sensíveis à tua voz, pinga o teu colírio em nossos olhos para que possamos ver além das circunstâncias desse tempo e que possamos ouvir além das muitas vozes que estão soando. Possamos, em meio a tanto barulho e tanto ruído, possamos ouvir a voz do bom pastor. Como diz na tua palavra, que as tuas ovelhas ouvem a tua voz e nós desejamos ouvir a tua voz nesse tempo. Ministra a tua palavra em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 6, o verso 22, é um texto que eu gosto muito, onde Jesus vai dizer: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se, porém, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Importante falar a respeito de visão, de ter bons olhos, e aqui Jesus está nos despertando a buscar ter bons olhos, né? Como todos, a grande maioria sabe, a gente trabalha com ótica, e a gente sabe a importância de você ter uma visão qualificada, de você enxergar da maneira correta, porque se você não enxergar da maneira correta, você corre o risco de tomar as decisões erradas e viver de uma forma equivocada. Então o objetivo da palavra dessa noite é trazer diante dos amados uma metanarrativa bíblica onde nós possamos refletir e entender o momento em que nós estamos vivendo e o que nos cabe para esse tempo. Qual é o tempo oportuno para o nosso movimento, para aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós precisamos observar através das Escrituras que existe um plano perfeito, um plano que tem começo, meio e fim,
Um plano que começa na criação, um plano que passa pela queda. Ele está hoje no momento da redenção, né? Nesse ministério da reconciliação, ministério da graça, nesse tempo da salvação, nesse tempo de colheita. E nós estamos caminhando para o tempo da restauração de todas as coisas. Então nós queremos dividir essa história, ou essa meta narrativa, como diz os teólogos, em 4 capítulos, falando de criação, falando de queda, falando de redenção, e apenas olhando com os olhos, talvez sem tanta profundidade, para o tempo da restauração de todas as coisas, que é aquilo que está relatado lá em Apocalipse, onde viveremos em novo céu e uma nova terra. Mas o que nos cabe para essa estação, e é onde nós queremos focar para esse tempo, é na estação, no capítulo da história que nós estamos, que é o capítulo da redenção. O capítulo da graça, o capítulo onde nós somos chamados, depois de novos nascimentos, depois de nascidos de novo, a viver a plenitude de Deus, a viver a nossa vocação em Deus, e como diz Paulo lá em Coríntios, sermos colaboradores de Deus, porque esse sempre foi o propósito de Deus na criação do homem. Que o homem seja colaborador, co-criador de Deus nos seus projetos, nos seus sonhos. Foi assim no Éden e será assim na restauração de todas as coisas. Então nós olhamos para essa estação e precisamos ter bons olhos e enxergar as coisas da perspectiva do céu, porque senão nós corremos o risco de não perceber o movimento do céu e falharmos na nossa vocação, no nosso chamado, e entendermos o tempo e de sermos resposta para essa estação, para esse tempo onde o mundo está clamando, as pessoas estão sedentas, desejosas de algo, um toque do céu. O nome do programa é Toque do Dia, e as pessoas estão desejosas de um toque do céu. Então, eu quero convidar você a olhar com as lentes do céu para o tempo em que estamos vivendo, para a rotina da sua vida, e que você possa mergulhar em uma intimidade com Deus e viver a sua vocação, o seu chamado, de maneira ímpar, de maneira saudável, longe das narrativas e longe dessas vozes que tentam nos confundir, apesar das circunstâncias difíceis, entender que o Senhor é Deus e que Ele tem um propósito em todas as coisas e que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é assim que nós cremos e é por essa verdade nós precisamos viver. Existe uma dificuldade do cristão comum hoje de olhar para a vida através de uma cosmovisão bíblica. Às vezes nós estamos tão atordoados com as dificuldades desse tempo que nós não conseguimos perceber a estação em que estamos e qual é o nosso papel nesse tempo. E aonde Deus deseja nos levar e como Deus deseja nos usar nesse tempo para aquilo que é oportuno, para aquilo que é a pedida desse tempo. Olha quem tá aí, pastor Vitor, dá um glória aí. Glória a Deus, pastor. Então, nós precisamos despertar os nossos corações. Como diz as Escrituras, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo te iluminará. Então, essa luz que precisa entrar nos nossos olhos, na nossa mente, no nosso coração, ela precisa nos despertar para nos tirar desse lugar de trevas, desse lugar de escuridão, desse lugar de incerteza, para nos trazer para esse lugar de plenitude, para firmar os nossos pés sobre essa rocha inabalável, para que nós não venhamos ser guiados por pensamentos, por sofismas, por crenças que vão nos impedir de viver a verdade bíblica, a verdade superior. Jesus, quando falava, ele dizia: em verdade vos digo. Então é para que nós possamos viver essa verdade.
essa verdade superior. E que possamos abrir mão desse conhecimento limitado das Escrituras, desse conhecimento limitado da história da igreja, da história que o Senhor tem para as nossas vidas, e vivermos nosso chamado, a nossa vocação, e sermos desafiados a encontrar Deus no ordinário do nosso dia a dia. É claro que muitas vezes teremos momentos extraordinários, né? Onde veremos curas, milagres, tantas coisas que o Senhor promove ao nosso redor, diante dos nossos olhos. E é tão bom viver esses momentos. Mas o desafio nosso é viver o Senhor no nosso cotidiano, na simplicidade do dia a dia, no arroz com feijão, no dia a dia do nosso trabalho, nas 8 horas de labuta, entendendo que esse trabalho, ele, dentro dessa cosmovisão bíblica, ele não é apenas um lugar para se ganhar dinheiro e sustentar a família, mas nós precisamos olhar para o nosso trabalho como uma extensão do nosso ministério, né? Deixando para trás essa visão dualista daquilo que é sagrado e daquilo que é secular, e entendendo que Deus tem propósito em tudo, né? E como diz um grande pregador, que não há nada neste mundo que a cruz não possa reivindicar que é minha. Então tudo pertence ao Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém. Então nós queremos te convidar a perceber o movimento do céu, a entender que nesse tempo da redenção, nesse tempo da reconciliação, onde nós somos convidados a sermos parte desse ministério da reconciliação, onde Deus vai reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Nós somos peça-chave, peças fundamentais, porque a criação geme. A criação a um só tempo geme, à espera da manifestação dos filhos de Deus. Eu gosto de olhar para a interpretação bíblica mais profunda desse versículo, onde lá no texto original ele está dizendo que é a manifestação dos filhos maduros de Deus. Não são aqueles filhos novos nascidos, não são aqueles, né, os mimizentos, mas sim filhos maduros, que entenderam o seu chamado, que entenderam a sua vocação, que deixaram para trás sofismas, narrativas e desejam viver uma intimidade com Deus e a plenitude do céu na sua vida. Então a natureza, a criação, ela anseia, ela deseja ver esse tempo onde os filhos de Deus vão colocar em prática a vontade do céu aqui na terra. Foi assim que Jesus nos ensinou. Eu tive algumas semanas atrás na Inglaterra, e ali naquele país, naquela cidade, eu pude visitar alguns lugares que foram marcados por homens de Deus. Você olha para a história da Europa em si, você olha para a história de Londres, a história da Inglaterra. A história desse país, ela é marcada por avivalistas, por homens que entenderam o seu chamado, por homens que decidiram viver em fé e em entusiasmo aquilo que Deus os chamou para fazer. E esse chamado, ele não é um chamado para dentro da igreja, mas a igreja diz isso, chamados para fora. É um chamado para influenciar essa geração. É um chamado para influenciar na economia, é um chamado para influenciar na cultura, é um chamado para influenciar na educação. Quando nós olhamos para as grandes universidades do mundo, todas elas foram fundadas por homens de Deus. Quando a gente olha para a arte, né, para a cultura, né, para as igrejas que foram construídas, as esculturas de Michelangelo, né, a pintura de Da Vinci, a música de Beethoven, tudo isso era para Deus, era santo, era sagrado, era para propagar o evangelho, para anunciar a salvação, para anunciar a grandeza de Deus, para mostrar a criação, dentre tantas formas e formas que foram utilizadas. Então, o nosso chamado hoje precisa ter essas boas lentes para que nós possamos perceber. Eu trabalho com óculos, eu sei a importância de você ter uma boa lente,
Porque se você tiver lentes erradas, como Jesus falou, se os seus olhos não forem bons, então o seu corpo vai estar em trevas. Então você não vai conseguir perceber o movimento do céu. E você corre o risco de se afogar nas circunstâncias desse tempo. Se afogar nas dificuldades, nas desilusões dessa estação. Então o Senhor nos chama para ter bons olhos. O Senhor nos chama para não apenas enxergar direito, mas também para olhar na direção certa. Eu gosto do texto lá de Apocalipse que o apóstolo ele precisa olhar para trás para ver quem falava com ele. Então me virei para ver quem falava comigo. Ele olhava na direção certa. Então não basta você ter bons olhos, é preciso você olhar na direção certa. O salmista vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o Senhor nos chama para pingar colírio nos nossos olhos. O Senhor nos chama para enxergar através dessas lentes celestiais, para que nós possamos estar plenamente revestidos do nosso chamado, do homem perfeito segundo o coração de Deus, não mais uma figura deformada pelo pecado, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,14, a ninguém mais, de agora em diante, a ninguém mais conheçamos segundo a carne. No verso 15 ele vai dizer: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E esse novo fala de uma novidade de vida plena. E esse novo fala de chamado, fala de vocação. Esse novo fala de um lugar onde nós, como filhos, herdeiros, co-herdeiros, colaboradores, co-criadores com Deus, das soluções para esse tempo. Então, esse lugar de salvação, esse lugar de estarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo, não é um lugar passivo, mas é um lugar de atividade, é um lugar de envolvimento, é um lugar de clamor, é um lugar de batalha, é um lugar onde nós nos colocamos intencionalmente para fazer a vontade do Senhor e manifestar a vontade do céu aqui na terra. Então, nós precisamos estar mais engajados em ouvir a voz do céu, em perceber o movimento do Espírito, para fazermos a vontade de Deus na nossa estação, na nossa geração, no nosso tempo. O nosso tempo é hoje, a nossa hora é agora. Salomão vai dizer lá no livro de Eclesiastes: o lugar, o momento é agora. O tempo que nós temos é hoje. Porque para a sepultura, para onde nós vamos, não há trabalho, não há sonho, não há propósito. Então, esse é o tempo de sonhar, esse é o tempo de realizar, esse é o tempo de bater na porta do céu e buscar de Deus as soluções para o caos que está estabelecido diante dos nossos olhos. Fazer como o Senhor diante do caos: haja luz. E existe uma resposta do céu para esse tempo, existe uma resposta do céu para cada dificuldade que nós estamos vivendo, seja ela financeira, seja ela uma enfermidade, seja ela uma libertação, seja ela um problema no casamento. Não sei qual é a dificuldade do tempo, não sei qual é a dificuldade da sua estação, mas eu entendo que existe uma resposta do céu assertiva para esse tempo, para essa necessidade. Mas o importante é nós entendermos que os céus não se movem por necessidades. Os céus se movem por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele se torna galardoador daqueles que o buscam. E nós então, com ousadia, precisamos entrar nesse lugar de intimidade. Precisamos entrar nesse lugar de relacionamento. Precisamos nos mover na direção de Deus, para ouvir do coração do Pai o que é a estação desse tempo. O que é o movimento do céu, naquilo que nós precisamos nos envolver. Quais são as lutas que nós precisamos lutar e principalmente aquela que nós não devemos lutar. Entendendo que esse lugar da frente da batalha, que muitas vezes pode parecer arriscado, mas é o lugar que o Senhor tem nos chamado a estar. De fato, munidos das armaduras de Deus, capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça,
sandália do Evangelho da Paz, né? A espada do Espírito, estarmos preparados para a batalha, porque o Senhor nos alistou para essa batalha desse tempo. Eu gosto de pensar que a queda de Davi não aconteceu na frente de batalha. Davi caiu quando, no tempo em que os reis iam para a guerra, ele ficou no palácio. Ele ficou no terraço, ele ficou confortável diante das suas conquistas, diante da provisão que ele tinha, diante de tudo aquilo que o Senhor já tinha proporcionado a ele. Então eu quero despertar você que muitas vezes está acomodado no lugar que você está, na sua prosperidade, no seu bom emprego, na situação favorável que porventura você possa estar. E eu quero te convocar a usufruir sim deste lugar, dessa conquista, mas de não deixar passar o tempo da oportunidade. Não deixe passar o tempo da visitação do Senhor. Não deixe passar o chamado, a vocação, aquilo que o Senhor tem para você fazer. Aquilo que Deus escreveu no seu texto químico, na sua singularidade, naquilo específico que é o seu chamado, que é o seu lugar de influência, que é o seu lugar de plenitude, que é o lugar onde você entende que você pode dizer, olha, é isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer, é aqui que eu me sinto fluindo, eu me sinto pleno, eu me sinto fazendo a vontade de Deus. E nós precisamos abrir a nossa mente, ter bons olhos para entender isso. E entender que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas fala de justiça. E quanto nós estamos precisando de uma justiça plena, de uma justiça do céu, não de uma justiça dos homens. Mas o reino de Deus fala de justiça, o reino de Deus fala de paz, do shalom, da plenitude de paz. Eu gosto de entender a palavra hebraica, shalom, que é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É o pleno, é a plenitude de Deus, é o shalom do céu. Então, o reino de Deus é justiça, é o shalom, é a plenitude e é a alegria no Espírito Santo. Que nós possamos ter a alegria da salvação, que nós possamos ter a alegria de estar na presença de Deus, que nós possamos ter a alegria de viver os nossos dias e contar os nossos dias de forma que alcancemos um coração sábio. Que Deus te abençoe, que Deus possa iluminar os olhos do seu entendimento, para que você possa perceber a riqueza da vocação com que você foi chamado. Você possa perceber o tempo que nós estamos vivendo e qual é a sinalização do céu para esse tempo e aquilo que Deus está chamando você para fazer nessa estação. Que Deus te abençoe, que Ele te ilumine e que Ele prepare esse caminho, que muitas vezes vai ser um caminho de adversidades, mas como a gente gosta de dizer, vamos colocar o pé e Deus vai colocar o chão. Se o mar não se abrir, vamos andar por sobre as águas, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe. Ótima quinta-feira para todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Este é o pastor André, né? Com essa palavra. Realmente é entendimento, né? A visão começa com a nossa mente. Onde está a nossa mente? Né? Se nós temos uma mente alimentada com a palavra de Deus, com as coisas espirituais, com as coisas eternas, né? Nossa visão vai ser eterna também, né? Como André deixou claro, né? Se nossos olhos forem bons, tudo vai ser bom, vai ser precioso, né? E vamos ver as partes boas, mesmo onde todos estão preocupados, tristes, nós podemos estar alegres, porque estamos com a visão de Deus e os planos de Deus estão em nossa mente, em nosso entendimento, né? Entendimento é tudo. E a palavra de Deus veio para dar entendimento para nós. E diz, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não será confundido, né? A confusão é para aqueles que não têm Cristo no coração, tá bom? Queremos agradecer mais uma vez a André, o pastor André, por estar aqui no Toque do Dia e deixar registrada essa mensagem. Agradecemos a atenção de todos e que Deus abençoe a cada um.
Amém.